Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista de Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá os livros de Juízes e Ruth. A tradição judaica atribui a autoria desses livros ao profeta Samuel. E o livro de Juízes, ele apresenta os líderes militares escolhidos por Deus para livrar Israel dos seus opressores. O período histórico que o livro conta, 1375 a 1050 a.C. E o tema observado no livro é a fidelidade a Deus. O verso que melhor exemplifica esse período histórico encontra-se em Juízes, capítulo 17, verso 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Se eu fosse escolher uma palavra para definir esse período histórico, eu escolheria a palavra ciclos. Por quê? A população estava no período de paz, aí desobedecia, idolatria. Deus mandava um juízo em forma de opressores, então ele levantava uma das nações vizinhas para oprimir o povo. Após clamar e Deus ouvia a voz, ele escolhia um juiz, esse juiz lutava contra os opressores e os israelitas viviam um período de paz novamente. E esse ciclo se repete em todo o livro. O livro de Juízes, então, é um bom exemplo do que pode acontecer quando nos afastamos de Deus e deixamos de viver de acordo com seus padrões. Na nossa vida, se nós nos afastamos de Deus, nós podemos entrar em pecado. Entrando em pecado, a gente pode ter ou não disciplina vinda por Deus, mas as consequências sempre ficam. Agora, Deus deixou muito claro que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça se nós confessamos os nossos pecados. E nós temos um juiz, que é Jesus, e Ele é o único que nos reconcilia com Deus. A história de Israel conta 14 juízes. 13 deles estão com as histórias listadas no livro de Juízes. E o último juiz foi o profeta Samuel, cuja história está narrada em 1º e 2º Samuel. Então, quais são os juízes que o livro de Juízes conta? Otniel, Eude, Zangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefté, Ibsam, Elon, Abdom e Sansão. Aqui está a lista das nações vizinhas que oprimiram o povo, o tempo de opressão e o mandato de cada juiz. No livro de Juízes, nós vemos então que o povo falhou em 3 instâncias. Eles falharam por desobediência espiritual. Essa desobediência espiritual veio da desobediência resultante de casamentos mistos. Eles casavam com mulheres cananitas e essas mulheres induziam o povo à idolatria, então resultando em idolatria. A destruição política da terra, resultante da falta de uma liderança estável. E a depravação moral na terra. Uma história contada no livro é a concubina de um levita que ela é violentada e morta quando eles estavam passando por uma das cidades na tribo de Benjamim. E isso resultou em uma guerra contra a tribo de Benjamim. Então, tanto no livro de Juízes como na nossa vida, é claro que se Deus não estiver no centro de tudo, no centro dos nossos projetos, dos nossos sonhos, da nossa vida em geral, e o nosso foco não estar aqui em Deus, vai ser muito difícil a gente acertar o alvo. Ruth é uma história de amor que acontece no período de Juízes. Mais uma vez, a tradição judaica atribui a autoria do livro ao profeta Samuel, e esse livro ele é classificado como histórico pelo cânon cristão e ele é parte dos escritos da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica divide seus livros em Torá, escritos e profetas. A história ocorreu em torno de 1150 a.C. e o tema do livro traz a fidelidade humana entre as duas mulheres, Ruth e Noemi, e a fidelidade de Deus para com essas mulheres. A gente vê no livro de Ruth que a graça de Deus e a sua liderança providencial são os principais temas da história de Ruth. Recapitulando a história. Noemi e sua família saem de Israel porque houve fome na terra e migram para Moabe.
Os filhos de Noemi crescem e se casam. Nós não sabemos porquê, mas tanto o marido de Noemi como os 2 filhos vêm a óbito. Ela junta as 2 noras, todas choram, né, e se despedem, e a órfã volta para a casa dela. E a Ruth fala, não, eu não vou te abandonar. E a fala dela é até muito usada em convite de casamento. Onde quer que você for, irei eu. Onde você se deitar, ali me deitarei eu. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Essa última frase, o seu Deus será o meu Deus, prova que Ruth deixou para trás o paganismo e estava com a sua fé no único Deus. Então ela prova a opção de fé que Ruth fez. Os desafios de fé que Ruth enfrentou. Ruth teve que sair da sua terra e ela foi junto com Noemi para uma terra estranha. Foi para Israel. E as 2 estavam numa situação difícil. As 2 eram pobres e viúvas. Mas Deus é soberano e Deus estava cuidando deles. Ali a gente vê a fidelidade de Deus para as 2. Quando elas chegaram em Israel, era época de colheita. E Noemi conhecia as leis do país. E Noemi instrui Ruth, você vai, escolhe um campo e todos os trabalhadores do campo, eles são obrigados a deixar cair alguns feixes para os pobres e os estrangeiros se alimentarem. E nisso a gente vê que a confiança de Noemi demonstrada por Ruth, porque Ruth confiou e ela executou essa instrução que Noemi deu. Noemi ficou sabendo que Ruth estava colhendo no campo de Boaz. Boaz era um parente distante de Ruth. E Noemi também conhecia a lei que por ele ser solteiro e elas viúvas, ele teria que se casar com uma delas para dar continuidade na família. E Boaz acaba se apaixonando por Ruth. O casamento de Boaz e Ruth, o nascimento do seu filho, então é resultante da fé de Ruth. Boaz, então, ele era um israelita, descendente de Abraão, e ele pertencia à tribo de Judá. E a Ruth? A Ruth era uma moabita. De onde vêm os moabitas? Eles são descendentes de Ló, que ele era sobrinho de Abraão. Boaz e Ruth se casam e tem Obed. Obed foi pai de Jessé e Jessé foi pai do rei Davi, o grande rei Davi. Nós vemos que toda a genealogia bíblica traz o nome de homens. Mas quando a gente vê no texto de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 16, que está registrada a genealogia de Jesus, a gente, por mais que nós saibamos qual era o nome da esposa de Abraão, de Isaac, as esposas de Jacó e etc., só o nome de 4 mulheres aparecem nessa genealogia: Tamar, Raabe, Ruth e Maria. E o porquê esses nomes aparecem? Porque Deus mostra a misericórdia na vida dessas mulheres. A história de Ruth revela a graça de Deus a todo aquele que se dispõe a caminhar em fé. E eu espero que eu e você aprendamos essa lição. Amém?